Sexto ano, nós vamos continuar agora, falar um pouco sobre fração. Nós entendemos que fração nada mais é do que uma divisão. Você vai ter um traço e esse traço indica a divisão do numerador pelo denominador. O numerador é o primeiro valor, o denominador é o segundo valor. Como a divisão ela é uma forma que nós escrevemos a fração, então eu posso também dizer que a fração ela pode ser equivalente a números inteiros, a uma parte de um número inteiro. Então nós vamos ver como isso se dá quando nós estamos resolvendo alguns tipos de problemas. Bom, quando nós precisamos determinar quanto equivale uma parte de algo que é inteiro inicialmente, como nós vamos fazer? Bom, se você tem algo e você quer dividir, quer tirar uma parte daquilo, você vai dividir isso que era inteiro em determinadas partes, ou seja, você vai dividir esse valor inteiro inicialmente pelo denominador e a resposta você vai multiplicar pelo numerador. Exemplo, quanto é 3 quintos de 60? Ou seja, eu tenho uma coisa que é inteira, 60, e desses 60, eu quero tirar 3 quintos. Quanto equivale 3 quintos de 60? Eu tenho, então, a fração 3 sobre 5 vezes 60. O numerador da fração é o 3, o denominador é o 5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir esse total 60 pelo denominador. Então, eu vou dividir 60 por 5, vai ser 120. Essa resposta que eu encontrei, eu vou multiplicar pelo numerador. 12 vezes 3, 36. Ou seja, 3 quintos de 60 equivale a 36. Uma turma tem 24 estudantes, dos quais 2/3 são mulheres. Determine quantos homens e quantas mulheres tem na turma. Bom, vamos começar por aquilo que ele já falou. Ele falou que do total de pessoas que tem, 2/3 são mulheres. Então, quanto é 2/3 de 24? O numerador é o 2, o denominador é o 3. Então, pelo processo, eu vou pegar o total de pessoas que tem, 24, dividir pelo denominador 3, vai ser 8. Esse resultado eu vou multiplicar pelo numerador 2, 16. Ou seja, você tem 16 mulheres. Se eu tenho 24 pessoas no total e 16 dessas pessoas são mulheres, quantas são homens? Dessas pessoas, 8 tem que ser homens, para termos um total de 24. Observe que eu representei isso em quantidade de pessoas, mas eu posso representar em quantidade de fração. Eu sei que 2/3 são mulheres. Então, 1/3 tem que ser homem. Por quê? Porque a quantidade de homens mais a quantidade de mulheres vai formar a turma toda de estudante, ou seja, um total inteiro da turma. E para isso acontecer, essa fração tem que ser o que nós chamamos de fração aparente. O numerador e o denominador tem que ser o mesmo número, porque ao dividir o numerador pelo denominador, você tem que encontrar 1. Quando você soma frações, você apenas soma os numeradores, 2 mais 1 é 3, e repete os denominadores iguais. Então, 2/3 de mulheres mais 1/3 de homem equivale a 3/3. E 3/3 eu sei que é uma fração aparente, porque se eu dividir 3 por 3, vai ser 1. Uma turma inteira. João, José e Celina representa 1/4 do total de empregados no sítio. Quantos são os empregados desse sítio? Bom, eu tenho algumas pessoas trabalhando. Só porque eu não sei quantas pessoas tem ali trabalhando. O que eu sei é que 3 pessoas representam uma certa fração do total.
Então, aqui eu já tenho uma mudança, porque eu tenho 1/4 de pessoa, que representa um total de funcionários, e desse 1/4, eu sei que 3 é essa representação de 1/4. Bom, nós iremos descobrir o total, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a parte inteira que nós temos até então, que é o total de funcionários, 3, multiplicar pelo denominador 4, eu vou ter 12, e esse 12 nós vamos dividir pelo numerador, que é 1. Então, nós temos 12 funcionários no total e 3 representa 1/4 deles. João recebeu uma certa quantidade. Ele gastou 3/5 do salário, que corresponde a 240. Quanto é o salário do João? Bom, o João recebeu uma certa quantia. Eu não sei quanto é. O que eu sei é que 3/5 dessa quantia, que nós não sabemos quanto é, equivale a 240. Então, o que eu vou fazer? Eu vou observar que eu não tenho o total, eu tenho uma parte. Então, nós vamos pegar essa parte inteira, que é 240, aquilo que nós sabemos, multiplicar isso por 5, porque é o denominador, vai ser 120, 1.200, e esse 1.200 nós vamos dividir pelo numerador 3, e nós vamos ficar com 400. Ou seja, 3/5 de 400 representa 240. Observe que quando você está falando de um problema que envolve fração e partes, você tem que analisar se aquilo que ele está falando para você, essa parte inteira, corresponde ao total ou apenas uma amostra daquilo. Então, se for o total, você divide pelo denominador, multiplica pelo numerador. Se for uma parte desse total, você multiplica primeiro e depois divide. Faz a operação inversa. Nós estudamos que as frações elas podem ser classificadas em fração decimal e fração ordinária. Decimal é aquela que tem o seu denominador 10 ou algo na potência de 10. Todas as outras nós chamamos de fração ordinária. Nós vimos também que as frações elas podem ser classificadas em aparente, própria e imprópria. O que é uma fração aparente? É um número que, na verdade, ela parece uma fração, foi escrito no formato de uma fração, mas não é uma fração, porque você consegue dividir o numerador pelo denominador e encontrar um número natural. Bom, uma fração própria é aquela em que o numerador é menor que o denominador, ou seja, você pegou apenas uma coisa inteira e dividiu em partes. Já uma fração imprópria é quando você tem várias coisas inteiras, pelo menos mais do que uma, e dividiu ela na mesma quantidade. Então, o numerador, ele é maior que o denominador. Agora nós vamos falar um pouco sobre o número misto. O número misto, ele é uma representação de uma fração imprópria. Então, por isso que nós relembramos o que são os tipos de frações. Toda fração imprópria ela pode ser escrita na forma de um número misto. Esse tipo de número, ele é formado por uma ou mais partes inteiras, mais uma parte fracionada. Ou seja, nós chamamos de misto porque ele mistura parte inteira e parte fracionada. É uma forma diferente de representar uma fração imprópria. Então, você pode encontrar em materiais didáticos uma fração imprópria representada nesse formato. Aqui nós temos o exemplo dos 5 meios. O 5 é o numerador, o 2 é o denominador, o traço indica a divisão. O numerador ele é maior do que o denominador. O que está indicando? É que eu peguei alguns objetos inteiros, parti ele em 2 e eu consegui pegar 5 dessas partes. Então, eu teria que ter feito isso mais do que uma vez, porque se eu pegar apenas um objeto e dividir ao meio, eu só fico com 2 partes. Então, o que eu fiz? Eu peguei primeiro
uma circunferência, parti ela ao meio e tomei duas partes. Bom, o numerador indica quantas partes coloridas, 2. O denominador indica quantas partes esse círculo foi dividido, 2 também. Bom, ainda não chegamos no 5/2, nos 5 meios. Então, vou fazer esse processo mais uma vez. Vou fazer outra circunferência, vou parti-la ao meio e vou colorir essas duas partes. Por quê? Porque eu vou ter mais uma vez 2/2. Observe que em fração, quando você está fazendo a operação de adição, você não soma os denominadores, os números de baixo, só os números de cima. Eu preciso chegar no número 5. E eu só tenho o número 2 e 2. 2 mais 2, só tem 4. Ainda falta 1 para chegar no 5. Então, o que eu vou fazer? Vou novamente colorir, desenhar uma circunferência, parti-la ao meio e colorir só uma parte. Observe aqui que eu fiz 3 circunferências, parti todas elas ao meio. Por quê? Porque o denominador indicava que eu precisava partir o inteiro em duas partes. Mas eu precisava colorir 5 partes, então eu colori 1, 2, 3, 4, 5. Como eu fiquei nessa terceira fração? 1 é a parte colorida, 2 é a quantidade de parte que eu dividi. Ou seja, eu colori duas circunferências inteiras e a metade da terceira circunferência. Como eu escrevo isso? 2/2 mais 2/2 mais 1/2. 2 mais 2 é 4, 4 mais 1, 5. E o denominador 2 repete. Cheguei na fração imprópria 5/2. Então, é assim que eu tenho uma fração imprópria. Essa fração imprópria, como eu faço então para escrever ela em número misto? Eu não tenho duas partes que são inteiras? Então, eu vou escrever 2. E logo após isso, eu venho com a parte fracionária, a fração 1/2. Então, você observa que a forma que fica escrito é, primeiro aparece a quantidade inteira que eu colori duas bolinhas, 2 círculos, e depois eu venho com a parte fracionária, que é a terceiro círculo, 1/2. Vamos ver mais uns exemplos. Eu tenho aqui uma fração imprópria. Eu tenho duas circunferências, 2 círculos, aliás, e eles foram divididos em 4 partes. Como eu vou escrever isso na fração imprópria? Eu vou contar. Eu tenho duas coisas inteiras e elas foram divididas em 4 partes. Então, 4 é o denominador, é a quantidade de partes que cada uma da circunferência do círculo foi dividido. E eu vou contar agora quantas eu colori de verde. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 é o numerador. Ou seja, esse desenho representa uma fração imprópria, 5/4. Observe que o numerador ele é maior que o denominador. Agora, se eu tivesse que representar isso na forma de uma fração mista, um número misto, eu vou contar quantas desse círculo eu colori tudo, todas as 4 partes. Somente um, então eu só tenho um inteiro. E eu vou para a próxima parte com a parte fracionária. Quanto eu tenho? Eu tenho, no segundo, eu tenho uma parte colorida, então é o numerador, e eu tenho 4 partes no total, é o denominador. Então, eu tenho um inteiro e 1/4. Observe que fração imprópria e número misto representam a mesma coisa, é só formas diferentes de escrever. Bom, mas acontece que algumas vezes eu não consigo fazer o desenho. Às vezes eu estou trabalhando com uma fração e ela diz que eu tenho algo que tem várias partes. Então, fica mais complicado fazer o desenho. Então, quando você pode fazer o desenho, quando a fração ela é, vamos dizer assim, com poucas partes, que o inteiro foi dividido, você consegue fazer o desenho tranquilamente. Então, é bom você aprender também
como fazer essa transformação de fração imprópria para número misto e número misto para fração imprópria quando você não pode fazer o desenho, quando é meio complicado você fazer a parte do desenho. Quando você faz o desenho, é bem simples de analisar. Vamos ver aqui. Eu tenho uma fração imprópria e eu vou transformar essa fração imprópria em um número misto. O que eu vou fazer? Eu vou olhar que eu tenho aqui 15 no numerador e 7 no denominador, ou seja, eu tenho 15 sétimo. O que eu sei? Eu sei que o traço que fica entre o 15 e o 7 é uma divisão. Eu também sei que essa fração ela é imprópria porque o número 15, que é o numerador, ele é maior do que o 7, que é o denominador. Então, o que eu vou fazer é dividir esse número. Eu vou dividir o 15 por 7. 15 dividido por 7, eu procuro um número lá na tabuada do 7, que multiplicado por outro valor aproxima-se do 15 sem ultrapassar. Esse número é o 2, porque 2 vezes 7 é 14. 15 menos 7 é 1. Eu não posso continuar a divisão porque eu não tenho outro número, então eu vou parar aqui. A partir dessa divisão, eu consigo escrever o meu número misto. É só eu analisar. O número misto ele é feito de duas partes. Uma parte é inteira e a outra parte é uma fração. Eu sempre começo da parte inteira. Essa parte inteira é a parte do quociente, é a resposta da sua divisão. No nosso caso, é o número 2. Então, o quociente é a parte inteira. Depois dessa parte inteira, vem para a parte fracionária. A parte fracionária precisa de um numerador. Esse numerador vai ser sempre o resto da sua divisão. Sempre vai ser o resto. Então, aqui o resto é 1, nós escrevemos 1 no numerador. E o denominador da fração? Vai ser sempre o divisor, o número que você deixou dentro da chave, ou seja, o denominador da fração antiga. Ele continua sendo o denominador da sua fração, que você tem que encontrar o valor dela agora em número misto. Então, a fração 15 sétimo se torna o número misto, 2 inteiro e 1 sétimo. Agora, se eu precisar fazer o processo contrário, eu tenho um número misto, mas eu quero escrevê-lo em fração imprópria. Eu tenho 3 inteiros e 5 sexto. Eu tenho uma parte inteira, que é representada pelo 3, e eu tenho uma parte fracionária, 5 sexto. Como eu faço aqui para transformar isso em um número, uma fração imprópria? O denominador, você vai repetir, você não vai mudar ele. Então, o denominador era 6, você vai continuar com o denominador 6. A única mudança que você vai ter é no numerador. Você vai multiplicar o denominador que você tinha, 6, pela parte inteira, 3, e o resultado somar ao numerador 5. Então, é um processo de multiplicação e soma. É bem simples. Aqui eu estou fazendo bem passo a passo, escrevi passo a passo, mas quando você for fazer, você pode simplesmente fazer do jeito que eu fiz. Fazer 2 setinhas e aí fazer o processo todo. Então, você pode simplesmente colocar o número 6 no denominador, porque é o 6 que está no seu número misto, no denominador. E depois, para preencher o numerador, você vai pegar o denominador 6, multiplicar ele por 3, 18, e somar 18 ao 5, 23. Então, o nosso número misto se transformou em nossa fração imprópria, 23 sobre 6. Concluímos, assim, esse conceito, lembrando que fração imprópria e número misto quer dizer a mesma coisa. A única diferença é que são formas diferentes de se escrever essas frações. E você pode encontrá-la em materiais didáticos, então é importante você saber como eles são. E, geralmente, você pode encontrar número misto no meio de operações matemáticas de fração, mas você não pode usar número misto para fazer cálculo de soma ou de subtração, por exemplo. Você precisa transformá-la em fração imprópria. Por isso é importante entender como se transforma um número misto em uma fração imprópria.
Frações equivalentes. Uma fração ela é equivalente à outra quando você consegue fazer a divisão do numerador pelo denominador e encontrar o mesmo número. Bem simples. Se eu tenho duas frações no qual eu divido o numerador pelo denominador e encontro o mesmo valor, elas são frações equivalentes. Você pode encontrar a fração equivalente multiplicando ou dividindo. Depende da forma que você quiser. Então, se você multiplica uma fração, o seu numerador e o denominador, pelo mesmo número, o resultado é uma fração equivalente. Quando você tem várias frações equivalentes, nós chamamos isso de classe de equivalência. Exemplo, eu tenho a fração 2/3, ou 2/3. Toda vez que eu multiplicar o numerador 2 e o denominador 3 pelo mesmo número, a resposta que eu encontrar será uma nova fração. E essa nova fração, ela é equivalente à fração original, 3/3. Ela sempre tem que ser a mesma resposta. Se você utilizar a calculadora e fazer a divisão, você sempre vai encontrar o mesmo número delas, o mesmo resultado. Porque o numerador está sempre dividindo pelo denominador. Então, vamos ver. Eu tenho a fração 2/3. Eu vou multiplicar numerador e denominador por 2. Quando eu multiplico 2 por 2, eu encontro 4. E 3 por 2, eu encontro 6. O que isso quer dizer? Que 4/6 é equivalente a 2/3. Eu posso continuar. Posso também multiplicar por 3. 2 vezes 3 é 6. 3 vezes 3 é 9. Isso quer dizer que 6/9 equivale a 4/6 e também equivale a 2/3. Posso fazer mais uma multiplicação? Posso multiplicar por 4. 2 vezes 4 é 8, 3 vezes 4 é 12. 8 2/8 equivale às três frações anteriores. Se eu multiplicar por 5, 2 vezes 5 é 10, 3 vezes 5, 15. 10 quinzeavos equivale a todas as frações equivalentes anteriores a ela. Todos esses numeradores, se você dividir pelo denominador, você vai encontrar o mesmo número. Se você dividir 2 por 3, você vai encontrar meio. E se você dividir 4 por 6? Também. Se você dividir 6 por 9, 8 por 12 e 10 por 15, vai encontrar o mesmo valor. Então, por todas serem equivalentes, nós temos aqui uma classe de equivalência. Eu preciso fazer essa multiplicação na ordem? Não. Eu posso escolher qualquer número aleatório. Eu posso escolher, por exemplo, 50. Se eu multiplicar 2 por 50 e 3 por 50, a fração resultante é equivalente a ela. E as frações irredutíveis? É aquela em que os dois termos são primos entre si. Nós estudamos sobre números primos. Nós sabemos que os números primos são aqueles números que só possuem dois divisores. O próprio número e o número 1. Quando eu digo que dois números são primos entre si, quer dizer que eles só têm um divisor comum, só o número 1. Eles não possuem outro divisor comum entre eles. Bom, quando você tem uma fração e você quer encontrar um número que é uma fração irredutível dele, você precisa fazer o processo inverso, você precisa dividir. Então, você precisa lembrar lá de múltiplos e divisores e ver que número que você pode dividir. Posso escolher qualquer número para dividir? Posso, desde que eu consiga dividir o numerador e o denominador e a divisão ser exata. Exemplo, eu tenho 24 sobre 18. Essa fração, eu quero reduzir ela, quero tornar ela de uma forma que eu não consiga mais dividir 24 e 18 por o mesmo número. Então, eu vou dividir primeiro 24 por 2, é 12, e 18 por 2 é 9. Bom, agora eu vou dividir 12 por 3, é 4, e 3 e 9 dividido por 3 é 3. Observe que eu escolhi primeiro o 2 e depois o 3. Se eu quisesse, eu poderia até mesmo ter escolhido 6 e feito uma única divisão. E eu cheguei na fração 4 sobre 3. Posso fazer a divisão mais uma vez? Não, eles são primos entre si.
O número 4 só tem 3 divisores, aliás. 1, 2 e 4. Já o número 3 só tem 2 divisores, 1 e 3. Observe que o único divisor comum entre eles é o 3. Então, nós falamos que 4 e 3 são primos entre si. E eles não podem continuar. Todas essas 4 frações que nós encontramos aqui, elas são equivalentes entre si. Se você dividir 4 por 3, você vai encontrar o mesmo valor que ao dividir 24 por 18. Nosso próximo exemplo é 60 sobre 100. Eu quero simplificar essa fração, eu quero reduzir ela. Então, tornar uma fração irredutível é simplificar, é tornar ela a menor possível, que eu não possa mais dividir o numerador e o denominador. Eu preciso escolher os números na ordem? Não. Eu preciso escolher números sempre primos? Também não. Mas eu preciso escolher um número que eu possa dividir o numerador e o denominador ao mesmo tempo. Eu posso dividir, por exemplo, o 60 por 2, que é 30, o 100 por 2, 50. Eu posso dividir o 30 por 2, é 15, e o 50 por 2 é 25. Eu posso dividir o 15 por 5, é 3, e o 25 por 5 é 5. Observe que eu fui simplificando a minha fração, até chegar em um ponto em que eu não consigo mais encontrar um número que eu possa dividir o 3 e o 5 ao mesmo tempo, a não ser o próprio número 1. E como dividir por 1 aqui não vai fazer sentido, porque vai repetir o mesmo número, então a fração 3 quintos equivale à fração 60 centésimo. Pessoal, nessa aula de hoje, nós vimos o que é fração irredutível, simplificação de fração, nós vimos um pouco sobre classe de fração equivalente e frações equivalentes. Vimos também números mistos e números fração impróprio. É sempre bom você voltar e rever os conceitos de fração. Você vai ver que esse conteúdo, ele não é tão complexo, mas ele tem muita nomenclatura, tem muitos termos que você pode não ter visto em séries anteriores, então é importante você estar sempre revendo esses conteúdos. E não se esqueça do plantão de dúvida, caso você tenha alguma dúvida em relação a esses conteúdos.